Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com a endocrinologista Cláudia Fuli sobre osteoporose. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos estúdios do programa Saúde para você. Obrigada, prazer estar aqui com você também. Cláudia, fala pra gente primeiro, dá uma definição de osteoporose. Bom, osteoporose é uma doença que vai acometer a parte óssea. A gente tem dois tipos de osso. A gente tem o osso que a gente chama de trabecular, que é o da coluna, e a gente tem o osso que é o osso do fêmur, né? E as trabéculas que formam, né, o osso da coluna, que é o local que é mais acometido pela osteoporose no caso da mulher, na fase de menopausa, essas trabéculas elas vão se tornando mais finas e a osteoporose ela torna, né, essas trabéculazinhas, né, dentro do osso mais fininhas e o seu osso fica mais propício a romper. Rompendo, você tem uma fratura. E isso pode acontecer, né, tanto na pós-menopausa quanto na pessoa mais idosa. Agora, Cláudia, toda pessoa um dia vai ter osteoporose? Qualquer pessoa pode ter osteoporose? Não, assim, a osteoporose ela vai acometer quem? É mais comum nas mulheres na pós-menopausa. Por que na pós-menopausa? Porque a mulher na menopausa, ela para de produzir o hormônio, que é o estrógeno. E o estrógeno, ele é o protetor do osso. Ele produz substâncias que ajudam a proteger o seu osso, que aumentam as células reparadoras do osso. A gente está aqui agora conversando e tem mais de 1 milhão de células no nosso osso trabalhando. Tem as células que destroem, que são os osteoclastos, e tem as células reparadoras, que são o osteoblasto. Então, o osteoclasto, ele forma uma lacuna no seu osso, ele forma um buraco no seu osso, aí o osteoblasto vem e tampa, como se fosse você colocando um cimento ali em cima. E ele tampa com o quê? Com uma substância que é a base de cálcio, de fósforo, de magnésio. Então ele vai tampando. E isso está em equilíbrio. Quando você entra na menopausa, você perde o estrógeno, que ajuda na proteção, né? Ele estimula a célula reparadora e você sobressai quem? A célula destruidora, que é o osteoclasto. Então você tem um desequilíbrio. E dependendo do seu nível de cálcio, dependendo da quantidade de massa óssea que você formou na sua adolescência, né, que é a infância e a adolescência, aí você vai ter osteoporose mais precocemente ou não. Eu tenho pessoas no meu consultório de 90 anos que fizeram um exame e a massa óssea absolutamente normal, sem osteoporose nenhuma, mas vai depender muito da sua genética, porque quando você nasce, você tem uma genética para a produção da sua massa óssea. E você tem que fazer um pico de massa óssea. Esse pico de massa óssea é feito geralmente na sua adolescência, quando você está aí na puberdade. Então, até aí você tem um ganho de massa óssea. Se você tem um pico de massa óssea de 90% e você não praticou atividade física na adolescência, você não teve uma boa ingesta de cálcio, criança que não gosta de tomar leite, né? Não toma leite, não toma um iogurte, não come um queijo. Então você vai fazer um pico de massa óssea que era para ser de 90%, você faz ele em 60%. Então só aí você já tem uma perda. E ao longo dos anos, se você não tiver uma alimentação boa, uma atividade física correta, você só vai perdendo massa óssea. Chega na menopausa, você já tem uma perda por causa da menopausa mesmo. Se você não fizer reposição hormonal, aí que você vai perder mesmo. Aí você acaba tendo osteoporose. Eu tenho pacientes no meu consultório que nem na menopausa estão e já tem uma perda óssea grande. Agora, quais são os sintomas? Como que a osteoporose se apresenta? Isso, assim, as pessoas até perguntam, a osteoporose tem dor, a osteoporose não dá dor. Na maioria das vezes, a osteoporose ela é uma doença silenciosa, uma doença assintomática. Mas eu sinto muita dor. Normalmente quando está associado a uma osteoartrose de coluna, ou então osteoartrose de joelho. Então, na maioria das vezes, a osteoporose mesmo ela vai causar dor quando você tem a fratura, né? Aí você tem dor, você pode ter uma dor que pode perdurar aí por 6 meses por causa da fratura. Mas normalmente você não tem a dor por causa da osteoporose não, ela é bem silenciosa mesmo.
Tanto é que às vezes você fica sabendo que tem a doença quando você fratura algum osso. Uhum. Agora, Cláudia, o diagnóstico? Bom, o diagnóstico a gente faz através da densitometria óssea. A densitometria é um exame simples, né? Você deita numa cama, né? E passa um aparelhinho em cima, varrendo o seu corpo. E aí você tem, né? Você faz a parte da coluna, né? A gente faz da coluna lombar, que é o local que é mais acometido, e faz o fêmur, né? Em algumas, quando você tem necessidade ou você tem algum impedimento de fazer da coluna, você pode fazer também do rádio, que é o local que a gente tem muita fratura também por causa de osteoporose. Então, você fazendo esse exame, você vai saber se você, né, se sua massa óssea é normal, se você tem uma osteopenia, a osteopenia seria uma pré-osteoporose, ou se você já tem uma osteoporose. Para diagnóstico de osteoporose, a gente tem um desvio padrão, tem que ser acima de menos 2,5. Entre menos 1 até 2,4, a gente considera osteopenia. E os valores abaixo, né, aí positivos, né, relacionados a até 1, a gente considera o exame normal. E aí tem um gráficozinho com cores, né, verdinho, tem uma cor amarelinha e tem a parte azul, né, amarelo e vermelho embaixo. Então o ideal é você estar no azul e verde, né, o amarelo já representa uma osteopenia e o vermelho você já está mesmo na osteoporose, e aí uma osteoporose até mais grave. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde para você, volta já.